falei já, como eu falei anteriormente, o tempo, eu sou dono do tempo. Quando eu não tenho tempo, é porque eu arranjei desculpa para não fazer tal coisa. Mas Ifá é a base de todo o nosso conhecimento. Então, na aula anterior, nós começamos a estudar o Ejobe e vamos continuar hoje, mas eu quero que vocês conheçam a estrutura de um Essé de Ifá. Tudo em Fá é baseado no Essé. Não tem outra coisa, não tem outra mensagem, não tem nenhum outro caminho que não seja o Essé de Ifá. Então, nós temos que entender que a estrutura do Essé, que é de onde vem todo o ensinamento, é o Essé. E esse Essé precisa seguir essa estrutura. Olha só, primeiro, né, para que qualquer poema seja considerado como Ifá ou Odu Ifá, ele deve ser estruturado seguindo este padrão e dividido nessas 7 partes. E nós vamos ver aí. O Essé. Espera um pouquinho, babá. Então, todos os Essé de Ifá têm que seguir essa estrutura, pelo menos dos 7 passos, pelo menos 3 a 4 tem que estar no Essé para ele ser considerado um Essé de Ifá. Axé? Bom, tem que ter o nome do Babalaô e é responsável pela consulta. Primeira coisa, nós vamos ver dentro de um exemplo prático. Daqui a pouco nós vamos ver dentro do exemplo prático. Então, o nome do Babalaô. Importante. Segundo, o nome do cliente, o nome do consulente, aquele que está consultando o Ifá. Quem é que vai consultar o Ifá para o consulente? O Babalaô. Eu coloquei Babalaô, mas é claro que no verso está Babalaô, mas claro que a Yalaô também. Então nós não vamos achar, infelizmente, pela própria cultura iorubá ser uma cultura baseada no patriarcalismo, de que o centro da provisão é o Babalaô, e na casa do Babalaô, a mulher não tem a função de divinação, porque tem o Babalaô. Então, numa casa em que tem uma Yalaô e tem o Babalaô é que faz a divinação. Numa casa onde não tem, é a Yalaô. Eu não quero entrar nesse mérito da igualdade de gênero, não estou aqui para tirar mérito de ninguém. Mas quem consulta é o Babalaô, se tem o Babalaô na casa. Se não tem, é a Yalaô. Ah, babá, mas tem o Babalaô, mas o Babalaô é preguiçoso. Bom, aí é outra conversa. É muito possível que o Babalaô seja preguiçoso e não tenha o mesmo conhecimento que a Yalaô. Ou ele se iniciou depois dela. Então, aí já é caso de senioridade. Mas aí é questão de conversa entre os pares para não gerar conflito marido-mulher. Bom, terceiro passo. Tem que ter o propósito da consulta. Por que a pessoa consultou o Babalaô? Primeiro, nome do Babalaô. Segundo, quem consultou o Babalaô. Terceiro, o propósito da consulta. Por que a pessoa procurou o Babalaô? Por que ela consultou o Babalaô? E depois vem o conselho. O que é que Ifá disse para o consulente fazer? O que é que Ifá disse?
Aí nós vamos ver tudo isso no verso. É muito interessante você ver isso no verso. E aí, depois vem a resposta do cliente. Se ele fez o ebó, o que foi prescrito, ou não fez. Né? Então, olha que interessante a estrutura. Nome do babalaô, nome do consulente, propósito da consulta, porque ele foi lá fazer, a resposta do cliente, se ele segue o conselho ou não. Olha aí. Normalmente, quando ele fala assim, adifafum orumilá, ele consultou para orumilá. Adifafum adé, ele consultou para adé. Obebó nibé orubó, ou seja, ele fez o ebó. Então ele vem falando. Ele chega na casa do babalaô. Quem é o babalaô? Aí ele se apresenta ao babalaô. O babalaô pede a Ifá orientação. Para quem? Para o cliente. Mas olha só que interessante. Aí, por que ele foi consultar? Ele foi consultar, no caso que nós vamos estudar aí, Orumilá estava doente. Orumilá estava doente. E foi consultar Ifá. Aí que eu mostro para vocês, inclusive há uma grande discussão na internet se Orumilá é Ifá. Eu já disse para vocês anteriormente que não. Né? Porque se Orumilá fosse Ifá, ele não precisaria consultar. Concordam comigo? Porque ele já seria sabedor de todas as coisas. Mas vamos, vamos supor, hipoteticamente, que Orumilá fosse Ifá. Ele está mostrando também, isso numa hipótese, apenas num exercício de extrapolação. Ele está no mostrando. Se Orumilá fosse Ifá, ele estaria mostrando que ele não pode resolver os problemas dele. Concordam? Então, isso mostra que eu babalaô, estou com problema. Eu vou consultar para mim mesmo? Não, não está certo. Eu posso consultar? Bom, o seu Ori é soberano. Mas o que vai acontecer com o resultado daquela consulta? Eu poderei resolver os meus problemas? Não. Por quê? Vamos imaginar que o Adiogun que está sobre meu Ori, ele seja uma redoma. Uma redoma. E eu estou com aquela redoma impedindo o meu sucesso. Para eu quebrar aquela redoma, eu tenho que trazer energia externa. Não tem como eu. Primeiro que raramente, quando a gente está com um problema, a gente vê que está com problema. Muitas vezes nós identificamos porque as pessoas começam a falar para nós, você está com problema. Até que você fala, é mesmo, né? Então, raramente nós identificamos os nossos problemas e muito não sabemos a solução para eles. Vamos lá. Alguma pergunta até aí? Claro. Aí vem a resposta do cliente e o resultado da aceitação do cliente. Se ele aceitou, vai ter sucesso. E o fracasso em aceitar os conselhos ou recomendações do AO, que nesse caso é Ifá falando. Perfeito? Então, final. Esse é o resumo final. Este deve ser feito de forma de conselho, advertência, oração, canção e outros. Como é que vem a orientação? Lembra que eu sempre falo para vocês que a gente tem que rezar o Essé? Eu consultei Fá. Esse aí a gente sempre termina com um Oriki, um Yurê,
É por isso que a gente tem que sempre seguir essa ordem. Olha aí. Através desse entendimento, desses poemas de Fá, que podemos aprofundar o conhecimento e apreciação das revelações de Fá. Uma análise do canto em Ejobe nos ilustrará melhor as 7 partes em que qualquer poema de Fá pode ser dividido. Vamos lá? Olha aqui. Olha que interessante. Ó, Edum, bum, bum, mi, ta, pen. Este é o nome do Babalaô. É o nome do Babalaô. Consultou Ifá para Orumilá. É o nome do consulente. Ó, ele consultou Ifá para Orumilá. Então, voltando lá, ó, eu tenho o nome do Babalaô, né? Eu tenho o nome do cliente. Eu tenho o nome do Babalaô e tenho o nome do cliente. Ups. O nome do Babalaô e o nome do consulente. Aí, por que ele foi consultar? Ó, quando o Orumilá sofria uma grave doença. Esse é o propósito da consulta. Olha lá que interessante, né? Propósito da consulta. Olha aqui, o propósito da consulta. Olha que interessante. Aí ele vem. Estava longe de se recuperar. Foi-lhe aconselhado a oferecer um sacrifício. E é o quê? O ebó. Então, ó, conselho ou recomendação do Auô, fazer o ebó. Ele aceitou e fez o sacrifício. Então, aqui vem. Qual foi, o que o consulente fez? Ele aceitou o conselho, ele aceitou e fez o sacrifício. Mas olha outra coisa interessante aqui. Olha, interessante. E vejo a morte me observando e me esquecendo na fazenda. As aflições me viram e me esqueceram na fazenda. Todos os espíritos malignos me viram e me esqueceram na fazenda. Olha aqui, o que ele está falando aqui? O que ele está falando aí? Está livre dos ataques dos adjogos. Olha só. As aflições me viram e me esqueceram na fazenda. Depois que eu fiz as coisas, depois que eu fiz o ebó, as aflições me viram, mas me esqueceram na fazenda. Todos os espíritos malignos, os adjogum, me viram e me esqueceram na fazenda. Tá, mesmo. Então ali, pode me atacar, mas eu estou protegido. Podem me atacar, mas eu estou protegido. Pode falar. Boa noite, Aboru, Aboiê, Aboxê. Ô, Baba, eu gostaria de uma informação. Como funciona o ebó nesse caso? Os adjoguns estavam já perseguindo ele. Ele fez um ebó, fez a consulta, né? Aqui provavelmente, eu não sei se foi dado Ibi. Ibi Arum, doença. Tem que ter dado Ibi Arum, doença. Esse verso, normalmente, é para quem está doente. E o Adjogum é Arum, que é o espírito maligno, que atacou o Orumilá. Orumilá, sabendo que podia resolver os seus problemas, procurou o Babalaô. O Babalaô identificou no Essé de que ele estava com doença. E ele prescreveu o ebó. Entendeu? Qual é a dúvida aí? Continua a sua dúvida. Então, a minha dúvida é como funciona o ebó energeticamente. Parece bobagem, mas eu não sei mesmo.
o ebó, a energia do ebó é para nos fortalecer ou seria uma troca com esses seres para afastá-los? Não, quando você faz o ebóriru, a gente está falando aqui de ebóriru, tá? Quando é sede, pá, prescreve um ebóriru. O ebóriru, ele vai mudar a polaridade do consulente. Ele estava em Biarum. Aí ele vai trazer em Ire Aiku. Ele vai trazer de Biarum para Ire Aiku, que é vida longa. Quando você faz esse processo, porque tudo é energia. Tudo é energia. Então, o que é o ebó? O ebó é uma geração de energia, uma transmutação de elementos. Por quê? Por isso que tem os elementos do ebó. Nós temos a caçá, nós temos a galinha, nós temos etu, nós temos a pato, nós temos bode, nós temos todas essas energias. Tudo que é colocado no ebó, ele vai ser transmutado alquimicamente. É a famosa quintessência. Entendi. Nessa quintessência, eu crio uma energia. Essa energia é específica para esta finalidade. Eu crio essa energia que viaja a velocidade acima da luz. Embora digam que a coisa mais rápida do universo é a luz, o pensamento, eu acredito que viaja, e a magia viaja a velocidades acima da luz. Sim. Porque a pessoa pode estar no outro lado do universo a 150 milhões de anos-luz. Então, se ela viajasse a velocidade da luz, ia demorar 150 milhões de anos para chegar lá. 150 milhões de anos, né? Então, se é feita a magia, ela atinge imediatamente aquela pessoa. E ela atingindo aquela pessoa, ela vai se desfazer. Uma vez que ela atinge e cumpre o objetivo dela, ela se dissipa e volta ao estado de pura energia dissociada. Porque quando eu faço o ebó, eu estou associando as energias do Ecó, do Eubi, do Orobô, do Ataré, do Egé, do Egé. Eu estou juntando tudo. Do Otim, de tudo. Então, mudando a frequência da pessoa automaticamente. Muda, aí eu mudo a frequência dela. Ela estava em os Adiogun em Ibi, eu rezo, e quando estou rezando, eu estou alterando a energia, e essa energia vai àquele destinatário e vai mudar a polaridade. Mudando a polaridade, aquele Adiogun se afasta. Posso fazer mais uma pergunta? Kiniowo. Popolopowo. Pode falar, né, meu filho? Por isso que eu não pergunto, porque tem que ir ao ovo e ficar lá. Hein? É só uma brincadeira, tá, Simone? Eu sei. Alterando a frequência da pessoa, né? No caso aí de quem fez a consulta, do cliente. E isso dura por um período, ou a pessoa, se ela sair e retomar fazendo as coisas que sempre fez, aí não vai voltar? Boa pergunta. Existe um ebó. Existe um ebó que eu chamo de ebó de limpeza. O que é o ebó de limpeza? É você limpar a sua mente. É limpar, tomar banho. Às vezes você tem uma doença causada por falta de banho. Então, essa pessoa vai ficar livre por um tempo,
Mas se ela voltar a cometer os mesmos agravantes contra os Adiogun, ela vai voltar a ter problema. Agora, outra coisa importante também. Não se faz ebó para o mesmo fim no mesmo Odu. Uma vez feito o ebó para a pessoa, aquele ebó não mais surtirá efeito para ela naquele Odu com aquele Essé. É tipo assim, eu risco ele da minha vida. E esse não resolve mais meus problemas. É muito importante a gente ter essa noção. Inclusive, tem um Essé de Ifá que fala que a batata doce, o cará e a mandioca, já dou a palavra, babá, foram aconselhados a fazer ebó. Somente a batata doce fez. A mandioca e o cará não fizeram. Por isso que o povo ama mais a batata doce. E a batata doce, muito feliz por ter atingido o apogeu do seu sucesso, ela volta ao Babalaô e pede para fazer outra vez outro ebó para ela ter sucesso. Aí ela achou que pudesse fazer o mesmo ebó, o mesmo sacrifício. Aí Ifá disse, não, você não pode fazer. Esse é apenas como um ensinamento para a gente entender que você não pode fazer o mesmo ebó 2 vezes. Fala, babá Vlamir. Babá, ocorrendo nessa situação que o senhor falou, que não pode ser o mesmo ebó, vamos supor, a pessoa procurou o senhor para jogar, fez o ebó Iru, surgiu o Opolê, né, no caso o Odu, né? Vamos supor, essa pessoa voltou daqui a 3 meses de novo para jogar o senhor, e suponhamos que surja o mesmo Odu, do Opolê. Aí, como seria o procedimento? Mas ela fez o ebó? Fez o ebó. Fez o ebó. Isso. Aí, olha só. Pode aparecer o mesmo Odu, mas o Adiogun, ou o Irê, ou o verso, né? O Irê ou a Iauó, que é o Ibi, não será o mesmo. Entendi. O verso. Então, pergunta também, papai. Entendi. Deixa eu só terminar. Então, pode até ser o mesmo Essé. Porque, às vezes, um Essé fala de riqueza, prosperidade, felicidade. Aí, vamos supor que caiu agora para ele um daqueles. Pode até ser o mesmo Essé, mas a energia, o Adiogun, ou o bem que Ifá vai trazer para ele, não é o mesmo daquele anterior. Ou o que pode ter acontecido. Pode acontecer muito também do Opelé não ter feito uma divinação correta. O Babalaô pode. Inclusive, eu tenho um texto que eu vou mandar para vocês que explica o porquê que às vezes um ebó de Iru não dá certo. É possível isso? É possível. Fiz um ebó, não deu certo. E agora? É possível. Por vários fatores. Por vários fatores. Eu cito vários fatores dentro desse caminho. Pode falar, babá. Babá, é assim. Um exemplo. Uma pessoa consulta um babalaú. Aí cai um ebó. Digamos que, vamos dizer, para ficar bem entendido para todo mundo. Eu consultei o babalaú. Aí cai o ebó. Aí eu não fiz aquele ebó. Aí eu demorei assim vamos botar um mês. Aí voltei lá no babalaú. Essa consulta desse primeiro ebó, que eu demorei um mês para poder procurar ele de volta, ainda vai ser o mesmo ou é aconselhável que eu faça outra consulta? Babá, boa pergunta. Boa pergunta.
é o seguinte, questão de tempo. O tempo e o espaço são frutos da concepção nossa encarnada. Aquele problema que a pessoa procurou o babalaô foi resolvido? Ele não fez o ebó, mas foi resolvido? Não. Não. Então, eu, na minha concepção, embora muitos babalaô não comunguem da mesma, eu sou muito lógico. Você está com aquele problema não foi resolvido. Então, eu uso a mesma consulta. Eu uso o mesmo, vou fazer o ebó, consulta Ifá, se posso fazer. Você tem o sagrado nas mãos. Ifá, eu posso fazer o mesmo ebó prescrito na consulta? Ifá vai dizer sim ou não. Se não, Outra consulta. outra consulta. Tá certo. Mas Obrigado. o que devo fazer é isso. Pode primeiro o Babá Vlamir, depois a Janaína. Pode Babá, perguntar. por exemplo, a pessoa não fez o ebó, né? Passou um mês, aproveitando aí o Babá Gonzaga, né? Então, nesse período também, a pessoa, queira ou não queira, ela acaba adquirindo mais negatividade, né? Eu acho que haveria um acréscimo, é como o senhor falou, para consultar Ifá, né, se deve ser feito o mesmo ebó-iru. Mas eu, assim, não sei, o que eu penso mais ou menos, que nesse período a pessoa adquiriu mais negatividade, acumulou mais, né? Não sei se eu estou correto. Babá, tá correto. Só que, se ele acumulou mais negatividade, muito provavelmente deve ser resolvido de outra maneira. Aí foi eu pergunto para Ifá, exatamente. Ele não resolveu o problema dele. Vamos imaginar uma bola de neve descendo a montanha. É uma bola de neve. Agora maior. Mas é uma bola de neve. Não sei se fui claro na minha, como é que eu posso dizer, no meu exemplo. A bola de neve lá em cima, ela é uma bola de neve que foi rolando borra abaixo e chegou lá embaixo uma bola de neve maior. O problema está maior, mas talvez seja o mesmo problema. Talvez seja o mesmo problema. Aí, talvez, vamos supor que no primeiro ebó foi prescrito apenas ebó-iru. E agora, eu vou ter que prescrever, além do ebó-iru, um IPC e uma medicina, o que pode aumentar. Entendeu, babá? Pode ser que aumente o que temos que fazer para resolver aquele problema que não foi resolvido. Ou o buri, né? Se ele parar de algum problema. Não, é que o ebó-iru, o próprio nome já diz, ebori, é um ebó do ori. Sim. Entendeu? Pode ser que aumente a questão das soluções do problema. E aí pode acontecer de você fazer, você tem que consultar Ifá antes, porque você pode correr o risco de você fazer todo o ebó e no final o ebó não ser aceito. Pode ser, pode acontecer. Mas comigo nunca aconteceu. Se a pessoa sumiu, ela não veio fazer o ebó, ela some e não volta. Eu nunca tive essa experiência de ter que consultar de novo. Nunca tive. A pessoa que vai fazer, inclusive, na hora de selecionar os Zessé do ebó, Ifá já me diz, pela experiência, não que ele fala no meu ouvido, mas quando começa a dar muita volta, você não acha o Essé, é porque a pessoa não vai seguir o conselho de Ifá. É mais ou menos por aí. Entenderam? Quando começar, você começou a fazer uma consulta. Por isso que nós vamos estudar todos os versos, para a gente saber o que cada verso diz antes de consultar. Eu já sei que tal verso me fala isso. Me fala de prosperidade, me fala disso. Então, eu já vou caçar aqueles versos. Vamos supor que, sei lá, Irei Xegum, é vitória. Eu vou caçar versos que falem de vitória.
Eu não vou caçar versos que falem de ter filhos. Embora ter filhos pode ser vitória, mas não é talvez o objetivo da pessoa. Ela está doente. Eu vou caçar versos que falem deu lá deu Ibiarum. Ibiarum, doença. Eu vou caçar versos que falem de doença. Quando eu começo a rezar versos que falem de doença e eu não acho, e faz já está me falando, aí essa pessoa não vai fazer o ebó. Por aí. Entendido? Entendi. Fala, Jana. Babá, também se faz ebó para manter o positivo, né? E não só para inverter a polaridade. Sim. Às vezes, para você manter, porque às vezes o que a gente vê também, a pessoa faz um ebó. E a coisa ali melhorou, caminhou, alinhou novamente. E aí a pessoa quer sumir, ficar um ano ou até mais. E a gente também tem que fazer o ebó para manter aquilo que está bom. Então é um cuidado, né? A troca de axé, a troca de energia ali, e sempre aquela questão de ouvir o conselho, né? Que vai te mantendo no irê, né? Senão você acha que você está vivendo irê até a hora que você cai de novo, né? Essa é um grande ensinamento. Obrigado pelo lembrete, e a Janaína. Quando você sai irê, não quer dizer que você vai ter aquilo ali se você não fizer o ebó. Porque uma coisa é o seguinte, o irê é a bênção que faz estar te dando se você fizer o ebó. O aiawó, que é o ibi, ele é uma polaridade negativa que eu vou trazer para o positivo. Então, quando sai irê, não quer dizer que saiu irê, eu vou deixar de fazer o ebó. E Fá está falando, ó, eu te dou irê se você fizer o ebó. A palavra ebó, a gente tem que ter bem na cabeça, é sacrifício. Mas é o cuidado constante, né, Babá? O cuidado Exato. constante. Você está bem, né? Às vezes você está bem. Mas o também fazer o ebó de manutenção, né? Uhum. Exato. Porque se nós fizermos, olha só, se nós fizermos o Itanogum, se nós fizermos o IPC a cada 16 dias, então, cuidado, eu vou estar me cuidando. Mas eu preciso... Isso, ó, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, uma coisa é o oferecimento. Eu estou oferecendo. Eu posso fazer por mim. Estou oferecendo. Mas quando se faz uma divinação, eu não posso fazer por mim. Eu não posso. Então, quando eu vou fazer a divinação, eu tenho que fazer uma consulta a Ifá, pelo menos uma vez, cada 6 meses, vamos colocar assim. Tem gente que passa anos com não, mas eu vou gastar. Eu vou gastar. Mas não se esqueçam que não é um gasto, é uma manutenção de uma positividade que eu já estou galgando. Todos os Babalaô, todas as Yalaô, todas as Yanifá devem se consultar. Mesmo o Arabá se consulta, faz ebó também, e não, ele não faz, ele não pode fazer para ele. Entenderam? Troca de ação. É uma questão de movimentação de energia. É uma questão de movimentação de energia. E o Babalaô, ele está sempre cuidando de vocês, de nós. Então nós temos que estar sempre também dando alguma movimentação, algum dinheiro para ele. Eu vivo mandando dinheiro para o meu babá. Às vezes, sem precisar, eu mando dinheiro para ele. Aí ele fica feliz, lembra sempre das nossas orações. Quando eu ligo para ele, ele liga para mim, ele acha bonito eu chamar ele de Arabá, Olusudi, Aindé, Oiakalé. Ele acha bonito eu falar assim. E aí ele ele busca esses entendimentos. Então, nós temos que sempre estar... eu sempre digo,
a energia é como uma bomba injetora. Você tem que dar água para tirar a água. Mas vamos lá, vamos continuar ali. Então, ó, mais uma pergunta? Foi muito bom esse debate, essa análise, para a gente entender que nós temos que... Agora, eu vou mostrar para vocês, eu achei o texto aqui que eu falei, e vou mostrar para vocês. Que fiz um ebó, não deu certo. Por quê? Vou enviar para vocês também, tá? Importante. Olha aí. Olha lá. Fiz o ebó, não deu certo. Por quê? Grande pergunta. Eu já vou lá para baixo, que é para vocês entenderem. Normalmente, se faz um ebó dentro de 5 dias. É o que os babalaô preconizam. Aí, ó, a realização do ebó foi feita no prazo maior que 5 dias. Se ele não for realizado dentro dessa janela de 5 dias, o Odu muda. Na verdade, quando eu escrevi isso aqui, essa é uma coisa, um entendimento geral. Embora eu não concordo muito com isso, mas passou 5 dias, a gente já não, ó. Aí, ó, olha que interessante, ó. Se não for realizado, aquela consulta já não serve. Mas eu sempre pergunto para Ifá. Ifá que é o detentor da sabedoria. Aí, faltou algum ingrediente prescrito no ebó. Muitos ingredientes são importados. Em alguns casos, a procedência é duvidável. Vocês sabiam que, às vezes, até eles utilizam banha de carneiro no lugar de ori. Eu já vi casos em que o orobô foi substituído por o caroço de jaca. Ossum. Hierossum. Muitas vezes não é original. Mel. O que mais se falsifica no Brasil é mel. Uage. Coisas assim, coisas simples que foram mudadas, que não eram originais, que não tinha energia. Por quê? Não é a cor da coisa, é a energia da coisa. Ó, outro fato, terceiro motivo de não dar certo. O cliente não seguiu as orientações do sacerdote em relação às proibições dadas pelo verso do Odu da Fado ou Idafado. Tais quais? Ir a determinados locais, determinadas comidas ou bebidas, determinadas atitudes, usar roupas de determinadas cores e outras. O consulente não pagou os valores combinados. Ó, olha aqui, isso aqui é sério. Em muitos casos, a magia só entra em funcionamento após o pagamento total do acordo feito entre ambos. Mais raro, mas não impossível. Tá cortando? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Ah, tá. É que eu acho que estivesse cortando. Então, olha só. Mais raro, mas não impossível. O Odu ou verso identificado pelo sacerdote não são os que realmente influenciam o cliente. Vocês viram quanta coisa? Eu não quis entrar aí no mérito, mas pode acontecer do babalaô identificar o Odu errado. Pode acontecer. Pode acontecer do Essé ser errado. Porque ele... eu sempre pergunto para Ifá, embora às vezes eu acho que é um Essé, eu acho que é esse. Mas eu acho... eu pergunto. Eu acho que é esse. Não é. Eu acho que é esse. Às vezes a gente sente, né? Poxa, falou, legal, é isso aí. Então, 2 erros que podem ter acontecido. Primeiro, se eu já identifiquei o Odu errado,
o Essé vai ser errado. Se o Odu está errado, o Essé vai estar errado. Ou eu identifico o Odu corretamente, mas o Essé está errado. Se o Essé está errado, o Ebó está errado. O ritual do Ebó está errado. Hã? Não é? Se eu identifiquei o Odu errado, vamos supor que seja errado. O Yacubará, que é o Odu do Babalaô Gonzaga, né? Sim. Eu fui lá e identifiquei que é o Bará Oieco. Desmantela. É o mesmo, em lugares diferentes, mas não é o mesmo Odu. Invertido. Mas não é o mesmo Odu. Então, se eu for buscar o Essé, vai dar errado, porque não é o Odu correto. Então, por isso que às vezes não dá certo. Entenderam? Vamos terminar nossa viagem lá no nosso Essé. Vamos mudar aí. Parar de partilhar. Compartilhar. Janela. Olha aí. Olha que interessante, então, a evolução aí de Orumilá na todos os espíritos malignos me viram e me esqueceram na fazenda. Se um agricultor limpa sua fazenda, ele pode deixar uma parte sem limpar. Depois de muito tempo, não longe, venha nos juntar a desfrutar a vida longa ao máximo. Foi o resultado do sacrifício feito. Vida longa ao máximo. Lembra que eu falei para vocês que Ire, ou melhor, Ibi Arum, doença, e ele deu Ire Aiku, vida longa. Olha aí, neste canto de Job, todas as 7 partes estão incluídas. O nome do Babalaô, etc, etc, como nós já vimos anteriormente. Alguma dúvida até aí? Vou mandar para vocês, daqui a pouco, ao terminar a aula, eu já mando para vocês essa análise, e aí vocês começam a olhar os outros versos. Inclusive, por favor, aqueles que não têm o material de consulta de Odu, falem comigo, porque nós temos o material que eu aconselho a usar. Só que a única coisa que eu não forneço no nosso decorrer do curso é esse material. Eu não forneço, que eu digo, não está incluso no valor da contribuição. Aí depois a gente negocia um valor deste material. Certo? Única coisa que não está. Bom, vamos lá. Agora vamos pegar um já. Vamos compartilhar esse outro aqui. Acabei compartilhando mesmo. Vamos pegar agora. Aqui. Eu vou mandar esse material que eu estou analisando também. Eu só estou burilando ele para vocês, para mandar uma coisa decente para vocês. Ó. Olha aí. Vamos ver esse verso aqui, ó. Esse é o verso 3 daquele pessoal que eu mandei lá, o Leolá traduzido, tá? O Leolá traduzido. Erinja, Erinkorinishô. Abogirisani Wong Fun Olojaoke. Adifafumorumilá. Babadi Onimoba. Ioma Ba Boboaie. Ebo Niwoniko She. Osibo Ebo Umbe Urubo. Nije Eji Bobo Ba Nirimole. Eni Ani Ni Umba Ni. Ejobe Ba Nirumole. Eni Ani Nimba Ni. Olha aí. Vocês conseguiram? Vocês entenderam alguma coisa daqui? Vocês viram que eu falei para vocês? Ó. Adifafum Orumilá.
Ou fez? Ele fez consulta para Orumilá. Ebó, Niuon, Nicoxé. Ocibo Ebó, Nibé. Ele fez ou não fez? Fez. Fez. Ele fez o ebó. Ele fez o ebó. Vamos lá. As cordas do pastor se romperam. E ele não viu ninguém para amarrá-las. É um carneiro grande, o que deram ao comerciante da montanha. Fizeram divinação para Orumilá, que ele se tornaria um Onimobá, e que ele iria resgatar todo mundo. Pediram-lhe que fizesse sacrifício. E ele obedeceu. Ejobé me resgata doje no molé. E a pessoa que somos quem nos resgata. Ejobé me resgata doje no molé. É a pessoa que somos quem nos resgata. Olha que interessante. As cordas do pastor se romperam e não viu ninguém para amarrá-las. É um carneiro grande que deram para o comerciante da montanha. Então, aquele carneiro era muita força. E esse carneiro rompeu com as cordas que seguravam o carneiro. Aí. As cordas do... Vocês estão vendo bem o que aumente o... Ops. Olha aí. Esta parte do texto simboliza a perda do controle ou a ruptura de uma situação importante. O pastor responsável por manter o controle e a ordem sobre o seu rebanho se vê impossibilitado de realizar a sua função, pois as suas cordas, que simbolizam os meios de manter essa ordem, se romperam. A ausência de ajuda para amarrar as cordas significa que o consulente pode estar se sentindo desamparado ou incapaz de lidar com uma situação difícil. Não há ninguém ao redor para ajudar a restaurar o controle. E isso reforça a ideia de que a solução precisará vir de dentro. Ou seja, a responsabilidade está nas mãos do consulente. Consulente. Ele pode resolver o problema? Vamos ver. É um carneiro grande que deram ao comerciante da montanha. Ou seja, é um problema grande, né? Um sacrifício importante e valioso. O consulente, que nesse caso é Orumilá, precisa oferecer algo para que ele possa retomar o controle daquela situação. Ele precisa oferecer algo significativo para resolver a situação. O sacrifício é parte integral do caminho de Fá para restaurar e obter bênçãos. O comerciante da montanha significa alguém de uma posição elevada ou distante, sugerindo que os esforços necessários para superar o desafio estão além do comum e exigem dedicação e sacrifício. Fizeram a divinação para Orumilá, que se tornaria Onimobá, e ele iria resgatar do mundo. Orumilá, o sábio espiritual, que foi informado pela divinação que ele se tornaria um Onimobá, o senhor do caminho, um Onimobá. Ou seja, alguém capaz de resgatar e de aceitar e de restaurar as coisas. Isso significa, através do conhecimento das práticas espirituais, que ele pode resgatar o controle perdido sobre quando as cordas foram rompidas. A mensagem é de que o consulente tem potencial de resgatar, mas ele precisa fazer o quê? Seguir os caminhos prescritos por Ifá. Pedindo que fizesse sacrifício e ele obedeceu. O sacrifício foi feito, e aí? Obediência, representada por Orumilá, que mostra que seguir as instruções espirituais. Aqui para nós a mensagem também. Aqui para nós. Eu vou até aumentar essa letra aqui. Representada por Orumilá, mostra que seguir as instruções espirituais é fundamental para superar os obstáculos e encontrar soluções. O sacrifício correto permite que o consulente retorne o controle e alcance o seu potencial máximo de cura e resgate.
Obé e Jobe que resgata dos e no mulher. A pessoa é a pessoa que somos. Ó, é a pessoa que somos e resgata. É a pessoa que somos que resgata. E Jobe é um dos principais Odu de Fá, que a gente já conhece, e aparece como símbolo do resgate. E Fá está dizendo ao consulente que a solução para o problema vem de dentro. Ou seja, que nós somos responsáveis pelo nosso próprio resgate. É a pessoa que somos que resgata, reforça a ideia de autossuficiência. O consulente não deve esperar ajuda externa, mas deve confiar na sua própria força, sabedoria e na orientação de Ifá para superar os desafios. A mensagem para o consulente é clara. É clara. A mensagem é clara. Ele está enfrentando uma situação de perda de controle ou desequilíbrio em sua vida, simbolizado pelas cordas rompidas. Mas a solução para isso está no seu alcance, através do sacrifício adequado. Ele vai recuperar o controle. Portanto, a principal mensagem, confie em sua própria capacidade de se resgatar, faça os sacrifícios necessários e siga as orientações de Fá. Você encontrará o caminho para restaurar o equilíbrio e o controle em sua vida. Olha aí. Quem é mais importante? O Ori. Eu não consigo resolver um problema, consulto quem pode me ajudar a resolver. E quem pode ajudar a resolver? Gente, confiem nisso. Eu confio, não vou dizer para você cegamente, porque eu sou muito cético. Eu sou cético. Acreditem vocês, eu sou cético. Para mim tem que funcionar. Para Ifá, não tem questão de fé. Ah, o ebó não deu certo porque faltou fé. Não, a fé não pode ser motivo de o ebó não dar certo. Pode não dar certo por vários fatores que eu falei para vocês. Pode, você viu lá que eu não citei naquela ordem de fatores que o ebó não deu certo, fé. Porque se ele fez o ebó, se ele fez o IPC, se ele fez o Adimum, se ele fez o Akoxé, Oxolê, Axetá, Oluborum, Iferã, tem que dar certo, porque ele pagou para fazer. Pode dar errado pelas atitudes que ele não fez depois. Ele não pagou o babalaô direito. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas falta de fé não pode ser uma justificativa do babalaô, da Yalaô, para não dar certo alguma coisa que ele fez para o consulente. Axé, irmãos? Axé, babá. Ifá não é questão de fé. Ifá não é questão de dom. Eu não preciso de dom para ser babalaô. Eu preciso de estudo. Eu preciso de estudo. Eu não preciso de dom. Qualquer pessoa que queira estudar Ifá com afinco, com dedicação, com determinação, será um bom seguidor de Ifá. Eu não utilizo dons mediúnicos em nenhum momento da minha divinação, nem do meu ebó. Eu não utilizo faculdades telepáticas, de clareaudiência, de vidência, de nada. Eu utilizo simplesmente
a razão. Ifá é fórmula. Ifá é fórmula. Mas para que tudo isso funcione, eu preciso estar em harmonia com as divindades. Mas eu não preciso ter fé. Não é a fé que vai dar mais intensidade ou menos intensidade ao meu ebó. Aquilo que eu faço, a minha consulta. Ifá é treinamento. Ifá é treinamento. Ifá é matemática. Ifá é física. Ifá é química. Ifá é medicina. Tem vezes que só Ifá não cura, mas Ifá indica um médico. Ifá indica a medicina para a cura. Eu já tive consulentes que estavam infartados, diabéticos, dentro de um hospital, tinha que abrir o peito e diabético. Fez IPC e a cicatrização foi acima da velocidade dos que estavam no mês, fizeram a mesma operação que essa pessoa lá no Rio Grande do Sul e ela melhorou. Não é questão de fé. Eu tenho consulente que estava com câncer de mama. Semana passada ela me mandou dizendo que estava em remissão. E agora era só fazer o tratamento. Não é questão de fé. Gente, eu sou muito chato. Eu sou muito chato. Eu sei disso. Mas a minha chatice é dentro da filosofia. Eu quero o melhor para vocês. Eu que quero o bem de vocês, sou eu. Quando falta alguém que perdeu a conversa, eu sei que muitos de vocês não vão ouvir a gravação. Muitos de vocês não vão ouvir a gravação da aula. Mas quanta gente... Tem muita coisa que eu falo para vocês aqui que eu talvez nunca mais eu fale. Porque são mistérios. Como eu disse para vocês, Ifá não tem segredos. Ifá tem mistérios. E esses mistérios só podem ser revelados para aqueles que estão prontos. Tem uma máxima na filosofia que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E esse mestre é o seu eu interior. Não há mestre mais coerente que o seu eu interior, que é Ifá, que é Olodumare, reside em ti. Você é Olodumare. Você é a manifestação de Olodumare. Hoje, a Simone me perguntou quando nós rompemos o ciclo reencarnatório. Nós estamos presos ao ciclo reencarnatório até... Nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo. Só que nós nos esquecemos. O que é que nós temos que fazer? Nos relembrar. Se nós somos Olodumare, nós somos perfeitos. Nós somos a perfeição. Mas, devido eu não sei ainda, não tive acesso ao porquê, nós esquecemos. E o grande objetivo é nós nos relembrarmos qual é o nosso papel diante das leis cósmicas, das leis criadas por Olodumare. E essas leis são Ifá. Ifá não é apenas o método divinatório. Ifá é toda a organização cósmica em todo o universo. Tudo que vale para o Aie vale para o Orum. Tudo. Assim como é em cima, é embaixo. Qualquer lei não pode ser rompida por uma pessoa que não compreenda essas leis. O que é a lei? A lei é o que traz a ordem. E o universo tem uma ordem estabelecida por Ifá. Essa lei é estabelecida por Ifá. Axé, irmãos? Axé. Alguma Axé. pergunta? Axé.
Foi muito... Olha, a aula de hoje foi muito proveitosa. Foi. Por dúvidas, nós temos que tirar dúvidas. Sim. Ótimo, ótimo. Tem que tirar dúvidas. Quem não tem dúvida é porque sabe tudo Não sabe. ou não sabe nada. A gente tem... O mundo é feito de perguntas, não de respostas. O mundo é feito de perguntas e não de respostas. Nós somos a verdadeira essência do Supremo. O dia que o ser humano compreender que ele não precisa adorar a um Deus externo, adorar, se curvar, ser servo de nada. Nós não devemos ser servos de nada. Nós devemos ser livres. Nós nascemos para ser felizes. E nós sempre temos a culpa. Em Fá não se tem culpa de nada. Não se prenda a culpas. Não se prenda a dogmas. Não se prenda a preconceitos. Não há culpa. Pecado original. Gente, isso não existe para nós. Se eu tomar uma cervejinha, eu não vou para o céu. Eu não quero ir para o céu. Gente, se o céu for o que prega os nossos irmãos cristãos, eu prefiro ir para o inferno. Lá no céu não tem cervejinho. Churrasquinho. E se o céu fosse bom, os anjos não iriam cair. É muita burrice. Você pode dizer que faz lógico. Eu estou brincando, né? Mas é uma coisa, se a gente analisar, se o céu fosse maravilhoso, como os cristãos apregou, os anjos não quereriam experimentar. Nós nascemos para experimentar e sabermos o que é bom para mim e o que não é bom para mim. É outra coisa, né, Babá? Como é que eles sabem que é bom se eles nunca estiveram lá? Não, mas é que há quase 2000 anos batendo na tecla, né? Não, porque lá será o paraíso. E outra coisa muito importante, isso nos reforça a ideia de que o céu não é o Orum. Né? O céu é o lugar de morada dos judeus e dos cristãos, onde vão aguardar o julgamento e tal, dormindo. O Orum é um plano intercambiável entre nós e o Orum. Ora nós estamos lá, ora nós estamos aqui. Por isso surgem as famosas Ebe-Orum. Por isso que nós temos... Só que o Orum também tem vários planos. Tem vários... O Orum não é o Orum. O Orum tem vários níveis de consciência. Nós vamos buscar elevar a nossa consciência para compreender as dimensões do Orum. Que vai ser semana que vem. Nós teremos aula com o grupo 2. Nós vamos voltar a falar de como dar Fá, como consultar com Ikim. Vamos rezar um pouco do Itadogum, porque já no dia 15, dia 15 de novembro é feriado. Não, 20 de novembro, né, que eu marquei? 23, Sr. Marco. Não, é dia 20. 23 não, peraí, vamos olhar aqui. 20 é o feriado. Vai dar no meio da semana. Então vai ser dia 20. Não, dia 20 é o feriado, no meio da semana. É no feriado. Eu marquei Então é 20. Eu mudei e mandei de novo. Pra vocês olharem tá. aí. Eu mandei, ficou o dia... Porque eu acho que até no dia do 23 de novembro. Sábado. 23. É sábado. 23, sábado. 23 de novembro, sábado, 8h30 da manhã. Isso. Inclusive é o dia do Itadogum mesmo. Isso. É o dia do Itadogum. Tá bom? Então vamos na segunda-feira que vem. Nós vamos voltar à questão do Itadogum.
para que a gente possa fazer, as pessoas que estão entrando agora também possam fazer conosco. E na outra semana, já na outra segunda-feira, nós vamos voltar a falar desses versos, e eu quero falar também de um assunto que acho que vai ser interessante para todos, a questão a diferença entre Emerê, Abicu, né? Essas questões todas, porque é importante vocês saberem a diferença. E os diferentes famílias, né, da EBE. E nós temos pelo menos 7 famílias diferentes que eu já identifiquei das famílias de Eberum. Axé, irmãos? Axé. Um abraço a todos, que Fá seja sempre constante em nossas vidas, que nós coloquemos de Fá como o timoneiro de nosso barco, que Fá seja a luz que ilumina nossos passos, e que nós lembremos, e que não é porque às vezes, bem lembrado pela Janaína, de que não é porque está bem que eu não preciso consultar em Fá, para que a coisa continue bem. Xé? E a Sônia, a senhora ficou quieta o encontro inteiro, hein, Á? Ouvindo e observando. Axé, axé. Gente, qualquer coisa, perguntem que eu sempre respondo, né? E estamos aí para que a gente possa crescer juntos. Um abraço a todos, que vocês tenham uma boa semana. Gratidão, boa noite a todos. Axé. Baxé a todos. Axé. 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 Axé.